As pragas descritas em Apocalipse irão cair apenas sobre os ímpios ou os justos também serão afetados por ela? Por elas? Ou seja, será que as pragas irão atingir a todos? As pragas são universais? Agora, ela continua, se as pragas também afetarem os justos, qual será a diferença de atitude dos justos e dos ímpios? Professor, a pergunta é, será que as pragas poderão atingir até mesmo aqueles que serão salvos, professor? A Bíblia nos mostra em Apocalipse 16, verso 2, que é impossível um filho de Deus sofrer as consequências das pragas. E antes de eu ler esse texto, brevemente eu quero contextualizar para o nosso telespectador e ouvinte o que são as pragas do Apocalipse, tá? Mas elas serão universais também? Vou começar a ler e eu vou explicar isso no decorrer da nossa abordagem. Ok. Capítulo 15, verso 1 começa dizendo o seguinte: Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consuma a cólera de Deus. Nós sabemos que a cólera de Deus é o juízo final sobre ímpios. Então, já no início do capítulo 15, nós percebemos que estas pragas ou flagelos são 7 formas de castigo sobre ímpios e como estas pragas ocorrem no momento para consumar a cólera de Deus, a ira de Deus sobre o pecado, isso demonstra que o tempo de graça e o tempo de salvação já acabaram. Porque se o juízo final já está sendo executado, digamos, parte dele, não é? Se as pragas estão sendo executadas antes do lago de fogo, é óbvio, não é, que aqui o tempo de graça já acabou. Quando caem as pragas, isso é uma demonstração de que Cristo concluiu a sua obra de intercessão e de juízo no céu e que agora ele está retribuindo os ímpios. E no capítulo 16, versos 1 e 2, vemos que não há dúvida alguma de que as pragas são juízos sobre ímpios. Não teria lógica alguma em Deus enviar pragas, juízos sobre justos que aceitaram a Jesus como Salvador pessoal. E Apocalipse 16, 1 e 2 diz o seguinte: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Veja, mais uma vez, as pragas são chamadas se referem à cólera de Deus. E eu pergunto, a cólera de Deus é sobre os justos ou sobre os ímpios? Não há dúvida nenhuma. A cólera de Deus é sobre aquele que não aceita o plano de salvação e por isso a ira de Deus está sobre esta pessoa, porque essa pessoa não aceitou o plano de salvação. Vou lhe mostrar aqui um outro texto importante. Vamos ler aqui João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então é óbvio que quem crê em Jesus e o aceita como Salvador, ele não vai receber nenhuma praga. E se você ler no próprio verso 1, é dito que essas pragas serão derramadas pela terra. Ou seja, esses últimos 7 castigos de Deus são obviamente universais, são derramados pela terra. Óbvio, algumas dessas pragas caem em certos locais específicos, não é? Mas o castigo é para as pessoas ímpias de todos os lugares do mundo. Pessoas de todos os lugares do mundo serão afetadas por alguma outra praga. E para você ver qual castigo desses, qual praga é geral e qual é local, basta uma leitura simples do capítulo 15 e 16 para você ver quais que são locais e quais que são gerais. Eu finalizo lendo para você
o Salmo 91, versos 10 e 11. Não teria lógica alguma em pessoas que aceitaram a Cristo, que são protegidas pela justiça de Cristo, receberem o mesmo castigo que os ímpios. Não tem lógica isso. E mesmo que o texto aqui do Salmo 91 esteja falando, especialmente de doenças, podemos aplicar esse texto também aos últimos tempos, porque diz o seguinte, Salmo 91, 9 a 11. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, claramente, você percebe, que aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal, a justiça de Cristo é transferida a esta pessoa e esta pessoa não é condenada. Consequentemente, esta pessoa contará com a proteção dos anjos, de modo que esta pessoa estará sim no mundo por ocasião das pragas, mas esta pessoa não será afetada, porque as pragas cairão sobre os ímpios, especialmente sobre os adoradores do poder representado pela besta em Apocalipse capítulo 13.